Duas boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa para esta análise dos números do Hat-Trick. Muito obrigado, Jorge, pela tua presença neste jogo económico. E, Rodolfo, vamos começar por falar das comissões que foram relatadas na auditoria forense da Deloitte à SAD do Futebol Clube do Porto. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa e falamos dos 50 milhões que o Futebol Clube do Porto perdeu em comissões, valor acima dos referenciais da FIFA ou dos padrões de mercado associadas a transferências de futebolistas na última época, segundo a auditoria forense feita ao clube pela consultora Deloitte. Das 879 transações dos Dragões feitas nos últimos 10 anos, foram contabilizados um total de 158 milhões de euros em comissões acordadas, havendo uma maior contribuição das saídas em 46%, das entradas de jogadores 37% e renovações de contrato 16%, contra apenas uma representação ínfima dos empréstimos e das rescisões. E são 50 os milhões que a SAD do Futebol Clube do Porto terá perdido em comissões nas transações de futebolistas. Jorge, de facto temos aqui um número que determina uma perda de 50 milhões de euros em comissões que foram efetuadas acima dos referenciais da FIFA. E eu questiono-te numa altura em que este é um tema muito sensível para quem está por dentro da economia do futebol e para quem acompanha com mais pormenor os relatórios e contas. A história das comissões é sempre um tema que mexe muito com os adeptos. Pergunto-te como é que se explica que uma SAD consiga perder 50 milhões de euros em valores que estão acima daqueles que são recomendados pela própria FIFA. Sim, antes de mais, cumprimentar-te a dizer, cumprimentar o Rodolfo e todos os que nos estão a acompanhar. Eu acho que este relatório eminentemente vai ter que fazer os portistas refletir. Acho que o resultado eleitoral que ditou a vitória, muito expressiva, até para uma enorme surpresa de André Vilas Boas, acho que está muito relacionada também com estas práticas e com alguns sinais que a própria SAD foi transparecendo para o exterior, sobretudo na última década, sensivelmente. Sim. Estamos a falar, até com a nova regulamentação FIFA, os números até são menores, mas na altura o que estava em vigor, sensivelmente, seria cerca de 10% para entradas e saídas de comissão e julgo que 3% nos casos das renovações de contratuais. No caso até das saídas, por vezes, no fundo, o clube que adquire o passe do jogador é que acaba por ficar responsável pelos custos de intermediação. E, portanto, estamos a falar aqui de um valor muito significativo, estamos a falar de 50 milhões de euros em 10 anos, foram muitas transferências, coincide com um período onde o Futebol Clube do Porto provavelmente continuou a fazer vendas muito significativas, recordar casos como Vitinha, o próprio Fábio Vieira, que agora regressou, Luís Dias, que foi uma grande transferência. Na altura também, em que o Futebol Clube do Porto conseguia rentabilizar os seus ativos. Acabou por rentabilizar ativos, acho que aí há muito mérito desportivo do treinador que liderava a equipa e que foi absolutamente fundamental. Eu sempre disse que tinha sido até ao final da época passada, foi durante muito tempo um dos principais ativos do Futebol Clube do Porto, que já vivia dificuldades até chegar ao último ato. E deixa-me só fazer um parênteses, o Sérgio Conceição, na altura fizemos as contas, na altura da saída dele do Futebol Clube do Porto, só em transferências e receitas da UEFA estamos a falar de 1.000 milhões de euros. Durante o tempo em que foi treinador. Acabou por dar um contributo muito significativo, esse rendimento desportivo que a equipa foi fazendo, porque Sérgio Conceição, em termos desportivos, acaba por conquistar muitos títulos e, sobretudo, na Liga dos Campeões. Foi até, quando em comparação, nas competições europeias, quando em comparação quer com o Sporting, quer com o Benfica, acabou por ser, neste período, uma equipa extremamente regular. E daí a sombra que paira sobre a atual equipa técnica. Acaba por ser uma dificuldade, claro, uma dificuldade adicional. E estamos a gravar numa semana em que o Futebol Clube do Porto acabou por comunicar a saída de Vítor Bruno. Veremos qual é que será a escolha. Acho que será fundamental escolher um treinador adequado para o projeto desportivo, que lhe seja apresentado um projeto desportivo.
Acho que em termos financeiros, até fruto desta questão que aqui trazemos, o Futebol Clube do Porto está muito condicionado. E não irá buscar ninguém em janeiro, pelos E vistos. provavelmente não vai ter capacidade financeira para reforçar o seu plantel. E, portanto, quer do ponto de vista de poder fazer um pagamento, uma contratação de um treinador, se quisermos com maior renome, maior experiência, seja ele português ou estrangeiro, acho que o treinador que aceite vai ter que perceber as circunstâncias em que vai chegar. Além de tudo isso e destas comissões que aqui já trouxemos, estamos a falar de um período onde o Futebol Clube do Porto, inclusivamente, apesar de conseguir tirar rendimento esportivo dos jogadores, foi perdendo muitos jogadores a custo zero. E coincide também com este período, o que, se tivesse tido a capacidade de prolongar os vínculos contratuais com esses jogadores e mesmo que tivesse operado algumas transferências, tinha feito encaixes financeiros significativos. E, portanto, estes números, acho que parece-me que esta auditoria, e sobretudo pela transparência da atual direção, pela forma como comunicou os resultados da auditoria, parece-me que merece uma nota muito positiva. Agora, eu acho que independentemente do que se vem a provar com esta auditoria, e é assim num clube grande, acho que André Vilas-Boas vai estar sempre a viver sob pressão, sobretudo porque acaba por ser o sucessor de um presidente muito marcante. Até porque se percebe a dimensão daquilo que estava aqui em causa. E é na auditoria do Futebol Clube do Porto que nós continuamos para o segundo número do Hat-Trick, um capítulo muito interessante, destacado pela Deloitte nesta auditoria forense. Rodolfo. Falamos deste segundo número, que são 17 milhões, foi o valor pago pelo Futebol Clube do Porto ao Portimonense por 6 jogadores, transferência dessas entre 2016 e 2022, onde a Futebol Clube do Porto SAD investiu esta verba nestes 6 jogadores. Os jogadores em causa destacados pela consultora Deloitte são Gleison, Musa Yaya, Wilson Manafá, Samuel Portugal, Bruno Costa e Rui Costa, sobre o qual o Futebol Clube do Porto adquiriu direitos económicos sem que se registre qualquer documentação que dê suporte ao racional da decisão e que justifique a contratação, alienação do passe futebolístico ou a saída do jogador. Estamos a falar de 6 contratações. Há um capítulo que a Deloitte destaca que está relacionado com um grupo de 6 jogadores sobre os quais não existiu qualquer tipo, ou pelo menos a Deloitte não encontrou qualquer tipo de documentação que justificasse nem a sua contratação, nem a sua dispensa. Os habituais relatórios de scouting, que são muito comuns nas SADs dos clubes e que permitem perceber aquele que é o racional da decisão financeira na contratação e na dispensa de jogadores. E, Jorge, aqui neste caso temos 17 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto SAD canalizou para o Portimonense em 6 jogadores. Só 2 deles jogaram na equipa principal e um deles ainda está no plantel, mas fez 0 minutos desde 2022. Eu diria que já era claro para os adeptos do futebol português, não só para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que havia de alguma forma uma enorme opacidade nestas transferências entre a SAD do Portimonense e a Futebol Clube do Porto SAD. Há aqui casos algo estranhos, o caso até de Bruno Costa, que era um jogador da formação, acaba por sair a custo zero e depois no regresso a haver uma transferência para o Futebol Clube do Porto. É comprada metade do passe, creio. Sim, há outros jogadores que nunca vestiram a camisola da equipa principal. Há esse caso do Samuel Portugal, que na altura, para um guarda-redes da Liga Portuguesa, pareceu sempre que era um valor de uma transferência algo elevado para aquilo que era até a possibilidade do próprio Samuel Portugal, olhando para o plantel que o Porto tinha, com Diogo Costa e com o segundo guarda-redes, o Cláudio Ramos, percebia-se que ia ser uma contratação para terceiro guarda-redes, e portanto queria ter pouca utilização no que é o número de minutos diz respeito, e parecia sempre um valor algo exagerado para esse contexto. O único jogador que acabou por ter rendimento esportivo acabou por ser até
O Wilson Manafá, que depois acabou por sair do Futebol Clube do Porto e prosseguir a sua carreira, julgo que com passagens pela China e pelo futebol espanhol, mas esse acabou por ser o único jogador destas transferências, e houve outro jogador que acabou até por ser envolto em alguma polémica e que não vem mencionado, mas Nakajima também foi uma transferência de um valor muito significativo. Na altura, recordo-me, julgo que foram cerca de 12, 13 milhões por 50% do passo, algo deste género, e depois um jogador que nunca se conseguiu enquadrar até na realidade do Futebol Clube do Porto, e até dificuldades de relacionamento com o próprio Sérgio Conceição, e portanto houve efetivamente várias transferências, e destas o único jogador que efetivamente acabou por ter minutos de utilização, rendimento esportivo e até em alguns períodos a ser titular no Futebol Clube do Porto acabou por ser o Wilson Manafá. E das aparentes más práticas da SAD do Futebol Clube do Porto para boas práticas da SAD que gera o futebol do Vitória Vimaranense. Rodolfo, vamos ao terceiro número deste hat-trick. Último número que fala destes 35,8 milhões de euros encaixados pelo Vitória Sport Clube no mercado de inverno, que está a decorrer de feição para os cofres do clube vimaranense. Depois da venda do lateral Alberto para as Juventus por 13,8 milhões de euros, o emblema minhoto encaixou mais 12 milhões de euros pela transferência de Manu Silva para o Benfica e também 10 milhões de euros com a mudança de Caio César para o Al Hilal, orientado por Jorge Jesus. Recorde-se que em dezembro o Vitória já tinha perdido o treinador Rui Borges para o Sporting Clube Portugal a troco de 4,1 milhões de euros. E o número é precisamente, Jorge, 35,8 milhões de euros. De facto, um mercado de janeiro absolutamente extraordinário ao nível dos encaixes, naturalmente, do Vitória de Guimarães. Estamos a falar aqui de um volume de vendas muito interessante, naturalmente, que vai enfraquecer este plantel do Vitória, que é um plantel muito interessante, bem construído e bem orientado até à saída de Rui Borges, e, portanto, o Vitória a pagar aqui o preço do sucesso. Sim, uma equipa que poderia, e acredito que ainda possa fazer história na Conference League. Acho que era uma época muito importante em termos desportivos para o Vitória Sport Clube. Agora com mais um novo treinador, acabou por também fazer um encaixe significativo com a transferência de Rui Borges do Vitória para o Sporting Clube Portugal, sendo que aí, segundo aquilo que foi noticiado, acaba por ser 50%, outros 50% para o Moreirense. Mas não, acaba por ser um mercado de inverno absolutamente extraordinário para o Vitória Sport Clube. Com estes encaixes do Alberto Baio, fala-se também do Caio César se poder transferir para o Al Hilal. Manu Silva já foi também oficializado como reforço do Benfica. Há aqui outras situações, como é o caso do Tomás Handel, que me parece até um jogador, com todo o respeito pelo Vitória, parece-me um jogador que encaixaria em qualquer um dos três grandes, e que é uma das mais-valias deste plantel do Vitória. Agora, a nota que me parece relevante é olhar para a capacidade negocial que o Vitória teve neste momento, neste mercado de inverno, em comparação com o mercado de verão. No mercado de verão, na altura, Jota Silva saiu por 7 milhões sensivelmente para o Nottingham Forest. Ricardo Mangas acaba por sair 4, 5 milhões e foram encaixes muito importantes porque sabíamos das dificuldades financeiras que vivia o Vitória. Acho que até olhando para o futuro e na próxima época já terá novamente verbas dos direitos televisivos. Parece-me que com este encaixe, mesmo que desportivamente para o presidente do Vitória seja difícil explicar à massa adepta extremamente exigente do Vitória um rendimento desportivo que se calhar não vai ser condizente com aquilo que foi esta primeira metade da temporada. De resto, o Vitória, com a derrota ontem do Boa Vista perante o Casa Pia, está ali na luta pelo 6º lugar com o Casa Pia. Na Conference League, sim, a fazer uma época absolutamente histórica, já com 10 vitórias e 2 empates, sem perder qualquer jogo em 12 partidas disputadas. Ótimo para o ranking da UEFA. Acho que, olhando para este mercado de inverno, teve mais capacidade negocial, isso
foi possível observar na transferência de Alberto Baio, foi possível observar até na questão do Manu Silva, porque o primeiro interesse acabou por ser até de um clube da Liga Mexicana, que aí falava-se de uma transferência a rondar os 7 milhões, acaba por surgir também o interesse do Wolves e do Benfica, e aí acabou por ter uma capacidade negocial e de fazer um encaixe financeiro superior. Agora, sobretudo, eu acho que para o Vitória, se desportivamente esta segunda metade da época vai ser difícil e é um grande desafio para o Luís Freire, que acabou por sair do Rio Ave e ingressar após a saída de Daniel Sousa, e já é o terceiro treinador do Vitória esta época. É um grande desafio em termos desportivos. Acho que para a própria direção e para os responsáveis do futebol vitoriano acaba por ser importante na medida em que vão ter uma capacidade diferente de poder preparar a próxima temporada. Muito bem, Jorge, fica fechado este hat-trick. O Rodolfo regressa para a semana com mais números. Já a seguir, vamos falar de uma modalidade que cresce desmesuradamente em Portugal e com muitas receitas por todo o mundo. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico.